Tá bom, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos somente um versículo, que hoje nós vamos começar a tratar de um assunto que a gente vai ficar alguns dias falando sobre isso. Então, esse vai ser o versículo que vai ter uma referência sobre o que a gente tem visto atualmente e como a gente tem que tomar cuidado para a gente não se entregar ao que tem sido feito com o cristianismo. Acharam, irmãos? Mateus capítulo 7, o versículo de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 21. A palavra nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler é um texto que foi escrito por Mateus, mas Mateus está registrando palavras de Jesus. E você já ouviu coisas sérias, mas quando você viu quem estava falando, você considerou que não era tão sério. Quem te disse? Ah, não. Foi fulano que te disse? Então não tem peso. Mas você já escutou coisas que quando te falaram, quem falou, você falou, se fulano falou, tem que considerar. Porque a pessoa tem palavra. Quem está falando isso aqui é Jesus Cristo. Então, é preciso quando lê, dar uma atenção especial. E Jesus está dizendo o seguinte: nem todo mundo que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus, mas só vai entrar lá quem faz a vontade do meu Pai. E nós vamos começar hoje, nós vamos passar talvez alguns meses falando sobre isso, porque a gente não está sabendo definir o que é ser um cristão. Nós não estamos sabendo definir o que é, e não sabendo definir o que é, a gente não sabe ser. Eu posso aqui falar que eu sou o que eu quero. Você pode falar o que quer. Você pode falar, eu sou um médico. Você pode falar, eu sou um advogado. Só que quando você falar que é um médico, ou um advogado, ou um engenheiro, você tem que mostrar um diploma. Depois de mostrar o diploma, você tem ainda que mostrar na prática que você é o que você falou que é e o que diz o diploma. E como para ser cristão não precisa ter um diploma, todo mundo está dizendo que é cristão. Mas quando você pergunta o que é ser cristão, muitos não conseguem nem responder essa simples pergunta. Ah, eu sou filho de Deus, eu arrependi, eu falei lá na igreja, eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente. Mas será que isso é o suficiente? Será que é o suficiente eu levantar minha mão? Será que é o suficiente eu me batizar? Será que é suficiente eu fazer parte da igreja? E a gente vai nesses dias meditar sobre isso, para que a gente não tenha dentro desses dias uma posição errada como igreja. E se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado é ser enganado. Eu já falei isso aqui uma vez. Ninguém, quando está sendo enganado, está triste. Ninguém. Se eu te der uma nota aqui de 100 euros, você recebe com alegria. Se puder abaixar só um pouquinho o microfone aqui, não, porque eu estou querendo falar alto. E se você recebe uma nota, obrigado. Se você recebe uma nota de 100 euros, você fica feliz. O momento do recebimento é, se passou 2 dias, você foi confirmar ela era falsa, vai te gerar tristeza. Se você vai no médico com câncer e ele diz que você está bom, você sai todo feliz. Por mais que o que ele esteja falando é mentira. Só que nós temos que tomar atenção para que nós não sejamos cristãos aos nossos olhos. E isso é um problema sério. Quando eu digo que sou, mas em mim não tem nenhuma característica de quem é. Isso significa que eu estou me enganando, eu estou enganando quem me vê. Então nós vamos nesses dias falar sobre isso. E a gente pensar que ser cristão não tem nada a ver com muitos processos, por mais que eles façam parte. É importante saber que faz parte vir ao culto, faz parte você estar aqui, aceitar Jesus, se batizar. Mas se isso não tiver atrelado com uma aliança, uma comunhão de obediência à palavra, você nunca vai ser um cristão verdadeiro.
E não adianta nós se iludirmos. Ah, mas a pessoa só vive falando de Deus. O próprio Jesus diz que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, e perceba que Jesus não diz que ele não vai fazer parte da igreja. Jesus não diz que ele não vai ser pastor da igreja. Jesus só diz o seguinte: ele não vai entrar no reino dos céus. E nós temos que se preocupar com isso. Porque senão nós vamos continuar uma vida como cristãos que não sabem o que é ser cristão. E está cheio de gente desse nível no nosso meio, no meio da igreja, cheio de pastor que não sabe o que é ser cristão. Ele sabe o que é ser pastor, dar ordem, colocar peso nos outros, exigir das pessoas o que ele não faz. Mas ser cristão, nós estamos perdendo a referência. A referência de ser cristão hoje é quem vai lá na internet pregar e ganha dinheiro com aquilo. É quem põe um copo d'água e fica orando. Tem gente que fica, tem igreja, tem pastor, mas não fala nada com o pastor, não conversa com o pastor, liga para quem está 3 mil quilômetros longe, pode entregar uma palavra de Deus para mim? Por que não pede para o pastor local? Porque o pastor local sabe da vida, sabe que não vem no culto, sabe que não vem na escola bíblica, sabe que não ajuda em nada na igreja, sabe que se depender dele a igreja está fechada porque ele não faz oferta, ele não ajuda. Aí ele não fala com o pastor local, ele liga para alguém e fala: é porque meu pastor não fala comigo. É que meu pastor não me atende. Aí a pessoa de lá diz: faz um pix, e a promessa chega. E ele faz o pix, a promessa chega. E aí ele fica feliz. Eu quero que vocês nesses dias façam comigo um entendimento bem claro, para a gente, quando acabar, eu penso que a gente vai ficar até o fim do ano já falando só sobre isso, para a gente, quando acabar isso aqui, a gente não ter dúvida do que é ser cristão. Por exemplo, se você vai falar comigo, às vezes alguém me fala assim: ah, eu odeio matemática. O que você quer ser? Eu estou querendo ser engenheiro. Eu falo: me fala qual prédio que você vai construir, para mim passar bem longe dele. Eu odeio ler. Odeia ler? Quer ser o quê? Quer ser médico. Não vai dar certo. Vai ter que amar a leitura. Se quer ser engenheiro, tem que amar a matemática. E para ser cristão, é só aceitar, é só falar: eu sou cristão. Será que é só falar? Será que é só você ter um vício de dizer para os outros que é? E eu quero que você nesses dias, se puder depois assistir, como está gravando, chega em casa, anota, lê de novo. Se tiver dúvida, me pergunte quando acabar o culto, talvez não dê tempo. Mas se tiver dúvidas, anote e fala: pastor, não entendi aquilo, não concordo com aquilo. Mas é importante que nesse período, quando acabar, quem está vindo, quem está ouvindo, possa dizer o seguinte: eu tenho que ser cristão. Porque a ideia do estudo é eu e você parar de olhar para todo mundo e olhar para mim. Falar assim: eu sou cristão? Pergunte para você mesmo: você é cristão? Responda para você mesmo, atualizando o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Evangelho. Você se denomina cristão real ou você é um cristão nominal? Só tem o nome. E para a gente poder caminhar, eu vou fazer alguns passos para a gente entender. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos ver o que esse texto traz para nós, que ele pode nos ajudar a ter uma ideia real do que é o próprio cristianismo, que muitos pensam que Deus está ficando decepcionado, Deus está tendo dor de cabeça, Deus está sem saber o que fazer. Quem achou aí? 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 19. Acharam? A palavra de Deus diz da seguinte forma: todavia, o fundamento de Deus, ele fica firme, tendo este selo: o Senhor, ele conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado, ou aparte-se da iniquidade, como tiver escrito na sua Bíblia aí. O que o texto está dizendo? Deus não se decepciona. Decepção é quando você espera algo de alguém e ela te dá uma informação que é você com você. De repente ela não é mais com você. Aí você fica decepcionado. Quando você conhece a pessoa, nada decepciona você. Ah, fulano fez isso, não tem problema, eu já sabia, já conheço. A Bíblia diz que Deus sabe quem é seu. Deus conhece quem aqui dentro é dele e quem não é. Por isso, quando você vê alguma coisa que você se decepciona, Deus não se decepciona.
E aí ele deixa uma informação: todo mundo que profere o nome dele, se aparte. E o que a gente tem de irmãos que não querem se apartar da iniquidade, que é a quebra da lei da vontade de Deus, a gente não está tendo mais como ver um fundo de cristianismo no geral. A gente tem igreja, a gente tem pastor, a gente tem membro, mas a atitude cristã, ela vai se diminuindo dia após dia. E não é esse o intuito de uma igreja. Esse não é o intuito de ser cristão, não é ficar aqui. O intuito é que a gente daqui saia e faça a diferença lá fora. A ideia é que nós, como discípulos, façamos, aprendamos e depois vamos cumprir. E o texto dizendo que Jesus, ele conhece os que são seus, você tem que pensar o seguinte: Deus já sabe se você é dele ou não. Deus não vai se iludir com nada que você fizer. Deus não vai ficar desesperado quando vê alguém desistindo, porque Deus já conhece quem é seu. Nós precisamos nessa noite entender o seguinte: não existe desespero em Deus. Não existe decepção em Deus. Só se decepciona quem esperava X e recebeu Y. Mas quem espera X e recebe X, não se decepciona. E nós temos que nessa noite entender que Deus está sabendo quem é dele. Quem é eu e você hoje? Se for fazer uma avaliação, e você tem que parar de olhar para todo mundo, olhe para você. Eu sou um cristão, eu só estou dizendo que sou cristão. Olha o que diz o texto de João, capítulo 10, versículo 27. Por isso que o evangelho, ele vai perdendo o sentido quando a gente não entende o que está escrito. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Perceba, ovelha de Jesus escuta Jesus. Ovelha de Jesus segue Jesus. Ovelha de Jesus não faz o que quer, faz o que ele manda fazer. É por isso que ele mesmo vai dizer: não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor e não obedecer. O relacionamento cristão com Cristo é obediência. É entender que ele tem capacidade, condição de te fazer ser cheio do Espírito. E você sendo cheio do Espírito, você passa a ser conduzido pelo Espírito. Você quer ir para a direita, o Espírito fala: não é direita, é esquerda. Você quer ir para algum lugar, o Espírito Santo: não é dia de ir para o lugar. Você quer desistir, o Espírito Santo fala: não é hora de desistir. Perceba que nós temos que entender que o Espírito Santo, ele não foi mandado para fazer o que a gente tem visto hoje. O Espírito Santo não foi mandado para fazer um pastor ser conhecido como grande pastor, não. O Espírito Santo foi mandado para ele revelar para mim, para você, toda a vontade de Jesus para mim e para você. Mas fazem do Espírito Santo um comércio. Fazem do Espírito Santo um trampolim para ficar sucesso no meio cristão. Aí tem hoje pessoas que vivem uma vida, eu não digo que tem que sofrer, mas vivem uma vida de luxo. Pastor fazendo a harmonização facial. Até dividir com os meninos aí, um pastor aí, faz harmonização. Aí chega na igreja de Ferrari. E o povo quer o quê? Quer isso. A gente precisa hoje entender que esse estudo deve fazer você pensar o seguinte: quem é de Jesus, escuta Jesus. Ele falou: as minhas ovelhas vai ouvir a minha voz. Sabe por quê? Porque eu conheço elas e elas vão me seguir. Aí você abre sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, verso 10. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha o que o Jeremias está dizendo: Deus está sondando o meu e o seu coração. Ele está olhando por dentro. Não adianta pôr terno, não adianta pôr gravata, não adianta fazer pose de que está tudo bem, aleluia, oh eterno Deus, não. Ele está vendo se dentro está gritando glória a Deus, se dentro está dizendo me ajuda, se dentro está pedindo misericórdia.
Mas o cristianismo atual se esquece que Deus é quem conhece quem é dele. Quando a gente fala que Deus esquadrinha coração, não tem como a gente não se lembrar do que acontece com Samuel, um homem de Deus, um profeta de Deus, consagrado desde que nasceu, filho de oração. Samuel era um homem maravilhoso, irmãos. Samuel era um homem assim cheio de virtude. Aí ele é escolhido para ir ungir o rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, abre sua Bíblia. 1 Samuel 16, 7. Olha o que vai dizer esse texto. Como está aparecendo aqui, irmãos, e está gravando, depois eu vou lendo rápido que a gente ganha tempo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Perceba isso aqui. Samuel é um homem de Deus. Samuel é escolhido desde o ventre da mãe. Ele é consagrado a Deus. Mas Samuel, como eu e você, temos uma limitação. A gente se engana com o que a gente vê. Às vezes você compra alguma coisa só porque estava bonito, mas não prestava. Às vezes você chega num lugar que você nunca foi, você olha os pratos assim, aí você escolhe pela foto. Já fez isso? O cardápio, essa foto está bonita. Aí quando chega você fala, eu queria o da foto. Aí a mulher ainda fala assim, na foto está escrito, foto meramente ilustrativa. Só para fazer você comprar. Só que aí eu e você temos esse atejamento, esse comportamento. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não se impressiona com estatura, Ele não se impressiona com capacidade de articulação de mente, de palavra. Ele vai olhar o que está dentro do coração. Aí o que um homem de Deus disse, está escolhido, o Deus vai lá e fala assim, não, você escolheu pela sua visão, mas eu estou vendo o coração, isso aí não presta para ser rei. Para ser rei precisa ter um coração segundo o meu coração. Nós temos que hoje entender o seguinte, Deus, Ele vai conhecer os que são seus. E você tem que ter esse entendimento, e nós devemos entender, porque se nós não entendemos que Deus conhece os que são seus, a gente cai num grande perigo. Muitos irmãos não imaginam às vezes que Deus é o dono de tudo, que Deus tem um controle de tudo, que Ele está vendo tudo. Porque pensa, nós somos muito falhos nesse sentido, nessa época, porque a gente acha que Deus só está aqui, não é isso? A gente está mais ou menos que nem Jonas. A gente acha que se sair daqui, Deus não vai atrás da gente não. Aí quando nós entramos aqui, nós colocamos uma máscara cristã. E quando nós saímos, não tem nada de cristão na gente. E não podemos viver assim. E aí se Deus Ele está sabendo quem é seu, se Ele está sondando o coração, abra sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 22. É preciso a gente considerar, irmãos, o que está escrito na Bíblia. É preciso considerar o que está escrito na santa palavra de Deus. Porque quem ignora a Bíblia vai viver enganado. Olha o que diz o texto. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por isso que eu insisto sempre, se você não está lendo Bíblia, você vai ficar à mercê de quem fala com você. Se você não está lendo Bíblia, você não tem estrutura para entender a vontade de Deus. Aí Tiago diz o seguinte, não seja só, porque você está aqui ouvindo. Quem vem no domingo, você está ouvindo pregação. E tem um erro hoje, tem gente que usa a Bíblia para atacar. Se você faz isso, você está errado. E tem gente que está tão errado que não quer aceitar, quando vê uma mensagem, pensa que é para ele, está atacando ele para de ouvir a mensagem. Ele não entende que é Deus falando para ele se corrigir. Ele não entende que é Deus falando para ele, eu estou te chamando porque eu quero te salvar. Eu estou te dando oportunidade, eu estou agindo com misericórdia. Aí ele pensa o seguinte, não, foi para mim, não, eu vou embora. Perceba que nós estamos tendo dois tópicos. Aí tem gente que pega o texto e fala assim, isso aqui é para aquele irmão. É para você, é para mim. Na hora que a gente entende o que ele está falando, se você for só ouvinte, você está se enganando a si mesmo.
E se Deus conhece quem é seu, aí você está tendo um grande perigo de não viver o fim da fé. Todo mundo acha que fé é para ficar rico, fé, porque nós não sabemos às vezes concluir o conjunto. Pegamos um versículo separado, cortamos eles em 3 partes, e tem gente que diz, versículo 30, parte A. Pega só um pedacinho. Mas se você vai, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz que o fim, o resultado da nossa fé é um só. A nossa fé serve para uma coisa. Olha o que está dizendo lá. 1 Pedro 1, 9. Eu acho que é isso. Se você não lê, se você só ouve e não pratica, você pode perder esse benefício. Alcançando o fim da nossa fé. O quê? A salvação das nossas almas. Esse é um ponto que a igreja atual perdeu. A igreja antiga, ela só falava disso. Se você vai mais antigamente, todo culto só falava da volta de Jesus. Era muito volta de Jesus. As pregações eram sempre bíblicas. Não tinha esse negócio de falar assim, não, sua vida vai mudar. Não, se corrige hoje, senão vai para o inferno. Era a mensagem desse tipo. O evangelho começa com João Batista chamando as pessoas de cobra. Por quê? Para que eles parassem e pensassem. Porque se você e eu parar para pensar, a gente é ruim mesmo. A gente é ruim mesmo. Se a gente deixar a gente fazer o que a gente quer, a gente é ruim. É por isso que a gente tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Porque quando eu quero fazer o que eu quero, o Espírito Santo diz, está errado, você está errado, você tem que fazer o que é certo para um cristão. Aí olha o que diz o texto de 1 Pedro, né? Alcançando o fim da nossa fé, a salvação das vossas almas. Será que a sua fé é para isso ou a sua fé é para alcançar um documento, alcançar um trabalho, achar um marido, achar uma família? Qual é a tua fé? Qual que é o objetivo? Se for outro, está errado. O objetivo da tua fé final é você dizer o seguinte, olha, eu estou vivendo nesse mundo, eu estou cheio de pecado, Deus está me perdoando e eu vou ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Isso deveria trazer gozo, paz, alegria no meio deste mundo. Mas a gente parece que não tem mais prazer de dizer, eu sou salvo. Você é salvo pela fé em Jesus. O inferno vai ficar longe de você da eternidade. Mas as pessoas se esquecem que se Deus conhece o que é seu, e dentro desse texto, a vida eterna é para quem é, não é para quem diz ser. Vida eterna não é para quem diz que é crente. Não é para quem diz eu sou de Deus. É para quem Ele diz que é. Abre sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Vamos ler? 1 João capítulo número 5, os versículos 11 e 12. Acharam? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí nós estamos perdendo tempo, porque conhecemos um monte de gente que não quer aceitar Jesus, que não crê em Jesus, e a gente fica com eles fazendo o quê? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Imagine se você conhece alguém, tem um copo de veneno, e você vê a pessoa indo beber o veneno. Você deixa? Você quebra o copo. Você empurra. Você joga ela até de cima de algum lugar, mas que ela vai cair, vai se machucar, mas não morre. Se ela beber o veneno, ela morre. Nós estamos perdendo a ideia que ele está dizendo, ei, quem não conhece ele não tem vida eterna. Quem não se entregou, aí você tem que, qual que é o posicionamento? Eu precisava estar orando mais. Eu precisaria estar sendo mais exemplo para as pessoas verem que faz diferença. Agora quem me conhece diz, para que eu vou ser crente? Essa pessoa só fica falando mal dos outros, essa pessoa só fica brigando, essa pessoa só fica acusando, todo mundo que ela vê é pecador, todo mundo que... Entenda que Deus está nos chamando para entender algo. Nós ganhamos vida eterna, e quem não tem Cristo não tem vida eterna. Abra os teus olhos nessa noite. Olha o que diz aí Romanos 6, 23. Todo mundo conhece. Você conhece esse texto? Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos,
vida eterna não é para quem diz que é crente, é para quem é crente. Nós não temos que pensar que a vida eterna é uma declaração de boca. Eu sou crente, você é crente. Deus conhece quem é seu. E aqui nós cometemos um erro. Por quê? Aqui nós estamos querendo ser perfeito. Aí tem pessoa que quer ser perfeito. Aí chega no culto. Nossa, eu estou sentado do lado dessa pessoa. Não seja isso. O texto não fala isso. O texto está falando que eu e você temos que buscar ser imitadores de Jesus, entender que é dele que vem a vida eterna, e se eu não estiver com ele, eu não tenho vida eterna. E não adianta ficar pecando achando que vai ter graça, não. Pecado gera morte. Só que o dom gratuito é de graça. O dom gratuito, não dê peso ao pecado. Eu estou com medo de ir para o inferno. Não, tenha medo de ir para o inferno. Aceita Jesus. O inferno vai ser uma distância da sua casa, da sua família. Mas você tem que aceitar e dizer: ei, Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. E a gente gosta do Jesus Salvador. Todo mundo gosta. João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Oh, glória! Para que está me chamando de Senhor se você não faz o que eu peço? Aí ele fala: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso aqui assusta a gente. A gente vai chegar lá, o que essas pessoas querem questionar Jesus? Eles não aceitaram o que Jesus falou. Quando chega na hora da porta, que chegamos no céu, hein? Nós estávamos lá no culto, hein? Mas como assim? Como assim? Abra sua Bíblia aí comigo. Tiago capítulo 2, versículo 19. A nossa fé verdadeira, irmãos, ela não se manifesta com palavras, é com atitude. Olha o que Tiago escreve. Porque todo mundo vai dizer assim: não, mas eu creio em Deus. Até o Lucas deu um testemunho aqui, que ele usou essa expressão, não foi, Lucas? Que aceitar Jesus. Como assim que aceitar Jesus? Eu já sou de Jesus. Aí o texto diz: tu crê que há um só Deus? Aí ele fala: você faz bem. Mas entenda uma coisa: o demônio não só crê, como eles têm medo, eles estremecem. Aí nós dizemos que cremos em Deus e não tememos a Deus. Brincamos com Deus, brincamos com o nome de Deus. Aí acontece o que está escrito em Romanos 2,24. Por causa de vocês, o nome de Deus fica sendo blasfemado. Porque pega aí, tudo é ladrão, tudo é sem vergonha, tudo é hipócrita. Por quê? Porque nós temos assumido uma posição de cristão, mas não queremos ter a qualificação de cristão. Queremos só dizer que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Aí na hora de obedecer Ele, a gente fala: que ninguém tem nada a ver com a minha vida não, eu que mando em mim, não me julgue. A Bíblia diz que já tem um que te julga, é a palavra. A palavra vai nos julgar. Aí Tiago dizendo o seguinte: se a sua fé não é uma fé que te move a obedecer a Deus, essa fé é igual a do demônio. Porque o demônio também crê em Deus. O demônio não só crê, como tem medo de Deus. A gente deveria pensar um pouco, irmãos, porque eu espero que quando acabar a gente saiba o que é ser cristão. O que eu preciso ser cristão? Porque senão a gente vai ficar sendo iludido. E quantas pessoas hoje que foram já há tempos do reteté, do manto, pessoas que estão tudo fora da igreja, falando mal da igreja, dizendo que a igreja não presta, dizendo que a igreja não sei o que, não sei. Tem um monte de gente. A gente tem que tomar cuidado hoje, porque Paulo diz o seguinte: você está bem? Toma cuidado para você não cair. Mas como é que eu não caio? Fazendo atenção à tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí o que menos a gente quer fazer é ler a palavra. Nós não podemos viver 10 anos na igreja e depois sair da igreja. Nós não podemos ficar se iludindo com perfis de crente sem ser crente. Uma caricatura. Não adianta fazer uma caricatura de crente. E a gente criou isso. É um erro. É claro que tem gente que... Irmãos, escuta isso aqui. Tem roupa que nós não usa. E basta.
Só que nós não podemos botar uma roupa e achar que essa roupa está me deixando crente. Eu não posso pôr um terno aqui na frente e falar, agora eu estou crente. Não, é de dentro para fora. Um coração limpo fala palavras limpas. Um coração limpo, olha limpo, escuta limpo. Um coração imundo pode estar de terno e gravata, pode estar de saia comprido. Vai falar mal das pessoas, vai ter ódio no coração, não vai perdoar ninguém. E nós não podemos aceitar isso. A nossa fé não pode ser que nem a fé dos demônios, não. A nossa fé tem que ser uma fé o seguinte: eu vou obedecer o meu Senhor, porque Ele morreu por mim e Ele me deu salvação. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler outro texto aí. Lucas 23, 43. Todo mundo já viu esse texto. A vida eterna, ela vem daquele que sabe quem é seu. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perceba, a vida eterna é totalmente relacionada a um relacionamento verdadeiro com Deus, com Cristo. Aquele homem estava nos últimos momentos, mas ele foi tão sincero com Deus que ele ganhou a vida eterna. E Judas, que passou 3 anos com Jesus, perdeu a vida eterna. Não é o tempo, é o comportamento durante o tempo. Não é a idade, é a posição que você está tendo com a sua idade. Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, tem esses velhos aí querendo bater em você, não deixa não. Você é um homem de Deus. Só que ele disse para Timóteo: só que você é novo, então se comporte como crente. Seja exemplo dos fiéis. Só que hoje os novos não querem ser exemplo de fiel, não. Nós temos que hoje entender que Deus nos chama para viver um cristianismo verdadeiro, irmãos. Verdadeiro. E a vida eterna não é para quem diz que é. A vida eterna é para quem é. Aí, eu coloquei uma coisa aqui que a nossa opinião não vale nada quando ela é contrária à palavra de Deus. O que você pensa da palavra de Deus não altera o que é a palavra de Deus. A sua opinião sobre o texto bíblico não altera a verdade do texto bíblico. Você não concordar com o texto bíblico não altera a verdade embutida no texto bíblico. A minha e a sua opinião não muda a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 15. Olha isso aqui, irmãos, porque a gente tem tudo aquele, o cadastro de os nomes dos irmãos, a data de nascimento, para falar parabéns. Então você tem membresia da igreja. Jesus não vai chegar aqui e falar assim: eu quero o caderno de membros da igreja. Não. Eu quero o livro, eu quero o relatório pastoral de cada membro. Não. O texto bíblico diz que ele vai num lugar e vai pegar um livro da vida. Escute. Olha o que diz lá. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 27. Abra aí comigo. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não pense que Deus está vendo você brincar e não está sendo registrado. E não vai adiantar o que eu e você pensa, vai adiantar o que está escrito no livro da vida. E se o seu nome não tiver escrito, não tem o que fazer. E nós às vezes brincamos. Perceba como, irmãos, é que para ser engenheiro, como eu já falei aqui, você tem que aceitar, gostar de matemática, estudar 5 anos, fazer estágio. Nós temos aqui um irmão que é engenheiro, tem um jeito que é engenheiro. Pergunta lá para ele como que é. Por quê? Quando chegar para fazer um prédio, você tem que calcular
quanto ele suporta de peso, qual que é a grossura do ferro, qual que é o ângulo, qual que é a variação, qual que é a dilatação da estrutura. Ele vai ter que calcular, e isso é com número, hipotenusa, e faz cálculo de lá, o triângulo, o X, o raio, e faz tudo isso. Aí a pessoa, não quero ser engenheiro não. Por isso tem muita gente que quer profissões que não precisam ter esforço. Tem pessoas que acham que ser um cristão é só chegar na igreja e dizer aceito Jesus. Por isso que está bagunçado, porque sai um monte de gente por aí na rua dizendo o quê? Eu sou cristão, eu sou evangélico. Você é evangélico? Sou evangélico. Mas você faz isso? Não, na minha igreja é light. A minha igreja não é essas igrejas tradicionais, essas igrejas que querem pôr peso. Perceba que nós vamos modelando para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o texto está dizendo que não vai ser procurado na igreja, vai ser procurado no livro da vida. O que é que você está fazendo que está sendo... Porque está sendo registrado. E diz que ele vai ler o que nós fizemos. E não é antes de aceitar Jesus, é depois. Porque antes apaga. Antes está tudo apagado. Ele diz que o passado, quantas pessoas você conhece que um ano é crente, um ano não é crente? Um ano é crente, um ano não é crente. Um ano é crente, outro não é crente. Brincando com Deus, brincando com essa realidade de ser cristão. Você já viu um engenheiro num tempo de crise deixar de ser engenheiro? Você já viu um professor em tempo de dificuldade deixar de ser professor? Agora nós somos crentes quando queremos, do jeito que queremos, se Deus fizer na hora que eu quero, no tempo que eu quero. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos ler? Mateus capítulo de número 25 e o versículo de número 14. Esse texto vai trazer um ensino sobre a parábola dos talentos. E eu quero só ler o versículo 15 para a gente deixar frisado, depois você... Olha o que diz o texto. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade e as venturas. Deus não pede para você o que você não pode fazer. Deus não pede para você o que você não pode fazer. Se Deus pediu o que você não pode, Ele não é justo. E Ele é justo. Então Ele vai dar para você conforme a sua capacidade. Tem irmão que só vai saber orar. Tem irmão que só vai saber ler Bíblia. Tem irmão que só vai saber orar, interceder. Tem irmão que já vai pregar, cantar, fazer tudo. Por causa da capacidade, mas nenhum é melhor que o outro. É porque Deus quer que você faça alguma coisa. Agora tem um monte de gente que só porque faz, não vou fazer nada não. Mas por quê? Eu só sei fazer isso. Se é só isso que Deus te deu para fazer, faça. Porque a Bíblia diz que aquele que é dado, será dado. Mas aquele que é dado, será tirado até o que não tem. Será que a gente está sendo isso? Olha o que diz o versículo de número 24. Jesus vai falar, o Senhor vai falar com quem recebeu 1 talento. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse: mau e negligente servo. Será que a gente hoje ouviria isso de Deus? Mau e negligente. Negligente é que não está dando valor ao que recebeu. E todo mundo aqui recebeu salvação. Todo mundo aqui recebeu alguma coisa, você sabe fazer. Alguma coisa você sabe fazer. Nem que seja interceder calado, que nem Ana fez. Só mexe o beijo. Alguém olha e fala: não é nada, mas você está ali. Ó. O problema é que a gente para de fazer tudo para Deus, mas a gente não para de fazer nada para o mundo. Triste eu vou trabalhar, triste eu como, triste eu durmo, triste eu não vou no culto, triste eu não vou ler Bíblia, triste eu não estou nem aí. Perceba, não estamos sendo diligentes com o que já recebemos do Senhor. Por favor, hoje, se você é cristão, comece a assumir a posição. Não importa o que aconteça, eu sou um cristão. Não importa se está tudo bem ou se está tudo mal. Eu sou um cristão, tenho um Deus que cuida de mim, tenho um Senhor que está sobre a minha vida. Então, se você está achando que a sua opinião vai mudar o que está escrito, não vai. E não adianta pedir para Deus falar o que está escrito. Leia. Tem hora que a gente está orando e Deus fala: não vou responder não, está escrito, é só ler.
Mas quando a gente lê, aí a gente não quer cumprir o que está escrito, a gente fica orando. Ah, não, vou procurar um profeta, esse pastor aí não, que revela alguma coisa. Primeiro vamos fazer o que está escrito. Vamos fazer um combinado? Primeiro a gente cumpre o que está escrito. Que aí não tem dificuldade, está escrito. Leia a palavra, medite dia e noite, pronto. Vamos largar um pouquinho o celular e vamos meditar. Vamos ver o que acontece. Não saia da sua boca palavra torpe, mas que só saia a palavra da sua boca, que quem escutar diga, que palavra boa desse crente. A gente faz isso. Aí a gente quer que Deus revele. Deus tem que revelar onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar, meu irmão. Leia aqui que você sabe com quem você tem que casar. Aqui está dizendo, ó, não se prenda a um jugo desigual. Não se prenda a um jugo desigual. Aí a gente se prende e depois vai orar. Oh, Espírito Santo. Eu não te ouvi naquele dia. O Espírito Santo fala, segura a onda. É teu marido. Abra sua Bíblia, por favor. Porque aí, quem está fazendo isso, vai ter uma surpresa, que eu quero chamar de surpresa desagradável. Vamos ler o texto que a gente tinha lido no começo? Mateus 7, 21 e 23. Se a gente vai viver enganado, irmãos, a gente vai ser... Perceba, se você estiver vivendo enganado, é você que tem que avaliar. Você parece cristão, você fala como cristão, você pensa como cristão, você é uma pessoa da paz, você é uma pessoa que está buscando ter paz. Olha o que diz Mateus 7, do 21 ao 23, vamos ler? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos, isso é triste, muitos, naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome nos expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Isso aqui é uma surpresa ruim. Quem não lê, se engana a si mesmo. Mas quem lê sabe quem é, depende da graça, se põe no lugar dele, quando erra pede perdão, melhora dia após dia e vai ser salvo pela graça e pela misericórdia. Quem não é, fica fazendo finta, vem para o culto, se fantaseia, sai do culto, vai vestir na máscara, aí quando chegar no dia não vai nem aceitar o que ele está falando. Isso aqui são pessoas que não aceitaram, falam, peraí, está errado. Está errado isso aqui, ó, eu que mando. Não, não é você que manda, é Jesus. Eu não mando em nada, é Jesus. Nós precisamos hoje orar, irmãos, porque basta aí você tomar um caminho do orgulho, errar e dizer que está certo, acabou. E pense, a Bíblia diz que aqui, né, você vai ter uma vida difícil, depois da idade para frente vai ter muita fadiga, porque vem a velhice, quem está ficando velho que nem eu, começa a doer o que não doía, você começa a esquecer do que não esquecia. Às vezes eu estou indo para um lugar e falo, o que eu estou fazendo aqui? Aí volto, quando eu volto lembro, aí tem que voltar de novo. Aí a Bíblia diz que tem uma eternidade de paz, gozo, alegria. E tem muita gente, tem até uma pessoa brasileira, um tal de Áquila, Áquila? É um homossexual. Está na internet aí. Ele disse o seguinte, se Deus me levar para o inferno eu vou com gosto, porque eu sou uma pessoa boa. Aí o outro ainda diz o seguinte, se for todo mundo que nós conhecemos para o inferno, lá vai ser bom, nós faz festa. Isso dentro de um programa. E ninguém fala nada. Agora vai lá dizer mal, vai lá falar mal. Perceba, o mundo está perdendo os valores, e a igreja está deixando que esses valores errados entrem dentro. Mas nós vamos orar, para que a gente entenda que aqui existe uma palavra, existe um Cristo, e nós não vamos para o inferno coisa nenhuma, nós vamos para o céu, porque nós fomos lavados, remidos no sangue de Jesus. E se você conhece alguém que está brincando com isso, repreenda. Se você conhece alguém que está fazendo brincadeira com Deus, chame ele e fala, vamos orar, rapaz, muda de comportamento, o Senhor morreu por você. Mas a igreja está brincando, e nós temos que aprender o que é ser cristão. Então a Bíblia diz que ele vai dizer, eu não vos conheço. Olha o que diz Filipenses 2, 14 e 16, vamos ler? Eu vou ler rápido, tá bom? Porque aí é Filipenses 2, 14 e 16. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda.
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, que não corri nem trabalhei em vão. Olha o que ele está dizendo, não é para agora as coisas, irmãos, é para o dia de Cristo. Seja fiel hoje, suporta aí, vai dando glória a Deus, vai orando, vai pedindo ajuda, vai falando, irmão, me ajuda, mas continua, porque no dia de Cristo, mas aí ele diz o seguinte, retendo a palavra da vida. Tem que pegar isso aqui, irmãos, ó. É o que Davi diz, eu escondi ela no meu coração aqui, ó, para eu não pecar. Não foi para mim ficar esboçando teologia, não foi para mim ir para a internet atacar você, não. Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para eu não sair. E aí o texto diz que 10.000 à direita, 1.000 à esquerda. Não, eu vou continuar. Quem espera nele, continua. Quem espera no Senhor são como os montes de Sião. Lembra quando a gente cantava? Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Perceba, hoje a gente não quer ter firmeza. Nós somos como os montes de Sião, não porque a gente é bom, é porque a gente espera no Senhor. Por que você está firme? Eu estou esperando no meu Senhor. Eu estou firme porque eu estou esperando no meu Senhor. Mas eu estou esperando o que do meu Senhor? Salvação? Não, estou esperando o carro. Não chega carro, eu fico triste. Documento, chega documento, eu fico triste. Paz em casa, não chega paz em casa, eu fico triste. Fica firme, meu irmão, espera em Deus. Espera em Deus. É preciso hoje a gente entender que a surpresa desagradável vai ser horrível, né? E às vezes a gente fala o seguinte, não, mas é Velho Testamento. Aí ninguém lembra de Ananias e Zafira em Atos 5. Era Novo Testamento já estava na graça. Chegaram lá, foram mentir. Fizeram um combinado, vamos mentir no dízimo? Vamos mentir na oferta? Vamos falar que a gente ganha pouco, vamos pôr menos. Aí mentiram na oferta, aí Pedro disse o seguinte, vamos esperar, morreu um, vamos esperar a mulher para ver se ela faz parte da coisa, né? Vocês venderam por quanto? É por isso mesmo. Puf, morreu também. Aí a gente não lê isso, e quando lê não faz uma interpretação. Não, Deus foi muito mal, podia ter dado uma chance. Eles mentiram para o Espírito Santo. A gente precisa orar, porque a ideia disso aqui é a gente sair desse estudo e dizer o seguinte, nós vamos virar crente mesmo, porque nós vamos se apegar à palavra de Deus. E aí hoje tem o quê? Promessa, não é isso? Para chamar os irmãos, não é isso? É promessas falsas. Campanha da libertação do crise financeira, vem todo mundo. Faça uma dia da quebra da maldição financeira, vem todo mundo. Mas o cara ganha 5, gasta 10, pode fazer campanha, vai ficar devendo o resto da vida. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca prometeu facilidade. Jesus nunca disse, vem que vai melhorar. Pelo contrário, ele disse o seguinte, se você quiser me seguir, vai ter problema. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 10. Vamos ler? Porque tem muita... Eu quero fazer uma crítica a quem quer ouvir um outro evangelho e a quem também prega outro evangelho. Vocês estão fazendo as pessoas se enganar e você está querendo ser enganado. Quem está procurando aí profecia, sem ler Bíblia, sem ter uma vida com Deus, sem fazer uma vida reta, você está querendo se enganar. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo 8 e 10, ele diz o seguinte... Gálatas 1, 8 e 10, do 8 ao 10. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que significa maldito. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quem prega para agradar pessoas não é servo de Cristo.
Quem vai para uma igreja para receber afago de homem, não está buscando Cristo. O Evangelho não ilude. O Evangelho não mente. Paulo diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque ele é poder. Poder de Deus para salvar, para libertar. Mas aí as pessoas usam Deus para ganhar dinheiro. Outras usam Deus para ganhar status. Outros usam Deus para dizer: eu sou vaso. É vaso do quê? Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 9, 23. Olha Jesus fazendo convite. Perceba se não é difícil isso daqui. Perceba se esse convite de Jesus não é tipo assim, ó, não vem não, hein? Lembra que eu falei? É só dizer não. Ele dizia a todos, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, se você quer seguir Jesus, primeira coisa, não é negar os outros não. Negue você mesmo. É fácil negar você mesmo? Querer, poder e falar não vou porque o meu Senhor disse que não pode? A gente nega os outros, a gente bloqueia os outros no Facebook, no WhatsApp, a gente para de falar, a gente atravessa a rua para não cumprimentar. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: negue você mesmo. Negue-se a si mesmo. E aí ele tem uma promessa aqui, ó. Tome cada dia a sua cruz. Quer pegar uma cruz? Não, eu pensei que era uma coroa de glória. Eu pensei que era pegar uma hoste. Eu sou exaltado. Não, pega uma cruz. E quando ele diz isso, todo mundo que está escutando, sabe o que entende? Depois que você pega a cruz, só tem um destino: morte. Aí é que Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura. Aqueles que são de Cristo, eles crucificaram a sua carne. Como que a gente crucificou a carne se a gente está todo dia fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes de aceitar Jesus? Esse é o ponto que a gente tem que orar. E às vezes você está aí porque você está sendo enganado. Porque tem gente pregando que não precisa deixar nada. Tem gente pregando que você pode ser o que quiser e Deus vai ter que te salvar. E aí é um discurso bonito. Tem gente pregando que não tem inferno. Não existe inferno, gente. É coisa do homem. Foi o Dante que inventou o inferno. Aí a igreja pegou e misturou com as regras. A gente só aceita um texto bíblico que fala de paz. Mas aí quando manda se corrigir, quando manda tomar posição, a gente não toma. Olha o que diz o texto bíblico de Mateus 16, 24. Mateus fala um pouco diferente. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Esse é o ponto, irmão. Seguir a Cristo é uma jornada difícil. É você pegar a sua cruz. Não é a minha nem a do irmão, é a sua. Só que para você ir tranquilo, você tem que negar a si mesmo. Você lembra quando Jesus vai orar? É um texto que eu sempre... É Jesus que está orando, né? Ele vai dizer o seguinte: ó, eu não queria ir para a cruz, não. Se possível for, passa de mim. Mas deixa a minha vontade de lado e faça a tua, porque a tua é melhor. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é suave, ela é doce. Ela traz paz, ela traz verdade, ela traz futuro, ela traz confiança. Se eu não conheço Deus, se eu acho que cristianismo é esse negócio que estão falando por aí... Olha o que a Bíblia vai dizer sobre ser um cristão. Vamos ler alguns textos? Eu vou tentar ler rápido para tentar acabar hoje. Mas antes, abre aí 1 Timóteo 4:1. Para você ver que é isso daqui que acontece hoje. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Vamos ler? Depois 2 Timóteo 4, 3, 4, tá bom? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É a Bíblia que diz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores que falam conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas falam o que eu quero ouvir, pelo amor de Deus, falam o que eu quero ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que tem de gente, irmãos? Você sabia que uma das religiões que mais cresce hoje é o negócio de tomar um chá, de ficar acendendo fumacinha, de ficar escutando umas cançãozinhas, tudo místico. A fábula. Por quê? Obedecer ninguém quer. Obedecer ninguém quer. E a gente vai nesse tempo que a gente vai passar junto,
pensando o que é ser cristão. E aí a gente avalia, eu avalio a minha vida, você avalia a sua vida, e você toma as medidas cabíveis para a sua vida, eu tomo as medidas cabíveis para a minha vida, e a gente vai melhorando um após dia, outro após dia, um mais rápido, outro mais devagar. Mas olha só, o que a Bíblia diz sobre ser cristão? Aí eu vou ler rápido. João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. João 16:33, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Opa, ele vai falar uma coisa boa. É para dar paz, no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Atos capítulo 14, versículo 22, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha acabado de apanhar, Paulo tinha acabado de ser arrastado como morto, aí quando ele levantou, ele voltou para pregar e disse para os discípulos, ei, para de chorar, vamos, nós estamos carregando as marcas de Cristo, vamos embora. A gente não aguenta mais nada hoje, irmãos. A gente não aguenta nem a gente mesmo. Tem dia que a gente acorda bravo com a gente. Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Filipenses 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. 2 Timóteo 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, 2 Timóteo 3,12, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Tá querendo ser crente ainda? É o convite. O que é ser cristão? Perceba que mudaram. É estar bem comigo mesmo. Não é isso, não é cristianismo. Egoísmo, penso em mim. Quero saber de você? Eu penso em mim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4,16, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nesta parte. Nós continuamos semana que vem, vamos ficar de pé? É um convite para ser cristão. Às vezes quando a gente fica observando o que se diz de Jesus, é como se não tivesse verdade, é como se não tivesse valor. Quem aqui já jogou fora a aliança de ouro? Se jogou quando estava brigando, jogou num lugar olhando para depois vir buscar. E por que não joga a aliança? Porque você acha que ela tem valor. É para refletir. Eu sou cristão mesmo? Eu sou um cristão? Eu estou dando valor ao que Cristo fez por mim? Eu estou querendo entrar no céu ou estou querendo só entrar na igreja? Eu estou querendo só ser membro da igreja ou eu quero ser membro do céu? O Senhor quer que a gente entre no céu, por isso que Cristo morreu por nós. E a gente vai passar algumas quartas-feiras, pode ser que diminua a frequência, né? Porque é um assunto que muita gente não quer ouvir. Aí, se fosse entregar algumas coisas, alguém fala, não, vou lá ouvir aquilo de novo, não, dói muito. Isso aqui não era para doer. Né? Eu fico fazendo em casa, fico chorando, aí sai um pouquinho, porque é ruim para mim também. É como se a gente não estivesse entendendo. A gente nem quer pregar sobre isso. A gente fica com medo de pregar o que Deus disse. Porque as pessoas não querem ouvir o que Deus disse. Ela quer que a gente invente alguma coisa que Deus disse para ela sair feliz. Mas se você não está lendo Bíblia, se você não está orando, se você não está segurando sua boca, se você está arrumando confusão, se você está vivendo a vida que o mundo quer, você não é cristão, como a Bíblia diz. Vamos orar? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe quem está em casa, e que você possa ir embora pensando o seguinte, eu tenho que ser cristão. Quem é que vai entrar na escola aí? Tem alguém que está indo para a escola? Tem, né? Ah, tem um Lucas que está escolhendo a profissão, eu falo sempre para ele, estuda, porque senão vai ser um profissional ruim.
Não adianta estudar. Não adianta ter o diploma. Tem muito engenheiro aí que os meninos trabalham. Você olha para ele e fala assim, você é engenheiro mesmo? Ele tem um diploma, mas não sabe fazer nada. Você precisa orar porque a Bíblia tem que ser praticada. E não fique buscando revelação. Entenda o que eu estou falando. Porque senão tem gente que fala, não é para buscar revelação. Busque, o Espírito Santo revela. Mas ele já deixou aqui tudo revelado. Leia a sua Bíblia, por favor. Quem é que não está lendo? Leia, por favor. Um pedido pastoral. Leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Você que está em casa, leia a sua Bíblia. Vamos orar, irmãos?